Sejam muito bem-vindos ao canal Afinal, o que somos nós? Hoje vamos apresentar para vocês a segunda parte da entrevista da Andrea. Aqui ela conta como soube o que fez em outra vivência. Fala também sobre a sua missão, sobre o barulho de uma enorme nave que estava acima da sua casa e sobre a surpreendente mudança no estado de saúde do seu marido. Se você não assistiu a primeira parte, não tem problema. É só clicar aqui em cima ou então no link que está na descrição do vídeo. Vai lá, confere a primeira parte e volta aqui para conferir a segunda. Que tal? E eu vou aqui repetir um pedido importante. Não deixem de assistir nenhuma das partes dessa entrevista. Como já disse antes, assistindo vocês vão entender por quê. Bom proveito! Uma coisa que para mim é bastante importante é conversar sobre esses dois eus que você sentia. Você sentia como se você fosse duas ao mesmo tempo, mas a Andrea, que está falando comigo agora, só tem acesso a uma parte da lembrança, que é o que você define como sendo você dentro daquele mesmo corpo, onde estava uma outra você que sabia mais do que você aqui sabe. É isso mesmo. Era como se fosse eu aqui com a minha percepção limitada, né? De muita coisa, como se diz, do outro lado, e a que estava falando com ele sabia de tudo. Mas ao mesmo tempo você sentia que você era também aquela pessoa que sabia de tudo? Era, fazia parte de mim. É como se você fosse aquele todo, as duas ao mesmo tempo, ou a soma das duas, mas você aqui só tem acesso à parte do conhecimento, à parte da memória. Isso. E a sensação que eu tenho, que essa parte da memória que eu tenho aqui, é muito pouca. É pouco demais. Sabe, porque eu não puder ouvir nem um pedaço da conversa, entendeu? Quer dizer que eu não sei de nada, eu sei só o que eu preciso saber, essa parte minha, né? Uma pessoa, uma vez, numa entrevista, comentou comigo que ela sentia como se só parte dela tivesse vindo para cá, como se no corpo físico dela não coubesse ela por inteiro. Faz sentido isso para você? Faz sentido, mas no momento que eu estive lá e eu descobri essas duas eus diferentes lá, eu tenho certeza que essas duas eus estão aqui, no mesmo corpo. Essa outra não faz parte de lá, ela está aqui comigo. Então você não sente que não coube tudo aí? É como se você está inteiramente aqui, só que parte da memória é bloqueada. Isso. É. E você não teve um entendimento do porquê disso? Hoje eu tenho, assim, que existe um propósito para mim, né, tá aqui. Eu tenho uma missão escrita, registrada e assinada. E sabe por que eu falo isso para você? De escrita e assinada, e eu tenho certeza disso, porque quando eu estava lá, eu não tive vontade, hora nenhuma, de ficar. Não me descabelei, não falei eu não quero ir, nada. Você sabe por que eu falo isso? Porque quando a gente sai falo por mim, quando eu saí do meu corpo físico, eu não tinha sensação de dor, saudade, apego, lembrança, de nada, de nada, de nada. Então, eu poderia querer ficar lá, só que hora nenhuma eu quis ficar lá, eu tinha convicção que eu tinha que voltar. Porque eu comecei uma coisa que eu tinha que terminar, e que ela tinha que ser completa, por inteiro, e isso era importante. E era uma coisa que eu não abria mão de terminar, sabe? Então, por isso que eu falo para você que eu precisei ter acesso só ao que eu preciso por enquanto, e que as coisas, depois disso, já se abriram bastante para mim, essas informações. Bem, nós vamos falar bastante sobre isso depois, sobre essa missão, né? Porque com certeza queremos saber como que você soube dela, que missão é essa. Mas eu queria te perguntar mais uma coisa. Você disse então que você saiu daqui, não sentiu saudades nenhuma,
de nada daqui, esqueceu por completo, e ao mesmo tempo, quando você estava lá, você sabia que você tinha que voltar. E você acha que o que foi conversado entre aquele ser e você, nessa parte bloqueada, em termos de memória, dizia respeito a essa missão? No primeiro momento que eu cheguei, não. Na verdade, a conversa dos dois era colocando, como se diz, contando as novidades do local. Porque ele apontava por um lado e a sensação que eu tinha que ele contava, que tinha, aconteceu isso ali, fez alguma coisa ali, construiu não sei o que ali, e ela perguntava e ele falava alguma coisa engraçada e eles riam. Essa primeira parte. Agora, a segunda, desse outro lugar, a conversa deles já era diferente. Já era séria, introspectiva e tinha muita atenção de mim para ele e ele falando uma coisa muito importante para mim, entendeu? Então não tinha mais aquele ar de contando as novidades ou rindo, nada disso. Eu acho que essa conversa mais de informação que eu precisava trazer foi no outro lugar, a partir do outro lugar. Em alguns relatos, as pessoas comentam que é como se fosse uma espécie de recall que se faz em automóvel. Tipo, chama o carro aqui para a gente consertar isso ou aquilo. Algumas pessoas comentaram que é como se elas tivessem que se perdido um pouco no rumo da existência, no sentido de levar aquela missão adiante. Esse tipo de raciocínio faz sentido para você? Você poderia ter sido chamada para um certo rearranjo ou seriam informações complementares? Faz sentido demais para mim, muito sentido, porque quando aconteceu isso tudo comigo, eu já vinha num conflito muito grande de existência mesmo. Eu achava muito pouco você nascer, estudar, ter família, sabe? Eu achava isso sem graça, não tinha um sentido, entendeu? Era como se faltasse alguma coisa mesmo, alguma coisa importante, de verdade. Porque até o que eu tinha vivido, teve algumas coisas maravilhosas, que eu não abro mão, que é de ter conhecido uma pessoa maravilhosa, sabe? Viver com ele, ter filho para mim foi uma coisa, engravidar. Eu ficava parada olhando pra minha barriga e falava assim, como que isso é possível? A gente gerar outro ser, outra vida que sai dentro de nós, sabe? Aquilo para mim era maravilhoso, era incrível. E ter a sensação de ser mãe, de amamentar, aquilo para mim é maravilhoso. Só que me faltava alguma coisa, sabe? Uma coisa de verdade, uma raiz nisso tudo, um propósito. Eu estava num conflito muito grande quando aconteceu isso tudo comigo. E isso foi isso aí que você falou mesmo. Foi tipo assim, acabou seu tempo, né? Agora vamos no que interessa de verdade. E foi isso que aconteceu comigo mesmo. E é interessante que você disse que você não escutava nada daquela conversa séria, nem da outra que era de um reencontro como de pessoas que já se conheciam. Porém, me dá a impressão de que na sua volta você teve uma mudança, até por conversas anteriores que nós tivemos, que você teve uma mudança que talvez não seja só reflexo daquela parte da qual você tem lembrança que aconteceu. Você acha que pode haver um reflexo aqui já, inclusive da sua sensação de estar viva, um reflexo daquela parte da qual você não se lembra? Com certeza. Depois de eu acordar da cirurgia e eu saber onde que eu estava, o que estava acontecendo, o que iria vir depois daquilo tudo, né? Porque eu sabia que eu teria que passar por um tratamento e que a médica já tinha avisado e pediu para meu marido reforçar pelo que ela viu na cirurgia, tá? Só que quando eu fui pro quarto, estava meio grogue ainda da anestesia, eu senti aquela energia. Na verdade, quando eu estava lá, eu não senti nada. Eu vi tudo, mas sensação de corpo, assim, eu não senti nada. Mas quando eu voltei pro pro quarto, eu já me arrumaram e me levaram pro meu quarto, trocaram de cama, eu senti uma energia tão grande dentro de mim, tão grande, tão grande, tão grande. Era como se meu corpo não ia suportar aquela energia, sabe? E eu pensava assim, nossa, será que é isso que a gente ir pro outro lado,
que o nosso corpo não suporta. O nosso corpo não suporta receber, sabe, a energia completa do universo dentro dele. Ele simplesmente, eu acho que ele explode, porque a sensação era que eu ia explodir. E era tão ruim, porque era uma coisa tão grande, mas que eu não podia nem reagir, porque o meu estava por efeito de anestesia ainda. O meu cérebro ainda, parecia que tinha uma água dentro dele, assim, eu estava meio... E aquela coisa louca, assim, eu só chorava. Eu não conseguia mover meu olho, minha boca, nada, assim. Eu só chorava. Você falou que era ruim? Ruim? Ruim a sensação do corpo, era como se ele fosse explodir, o meu corpo físico. Mas ao mesmo tempo era uma sensação de felicidade ou não? Era uma sensação de plenitude total do meu ser. E por que isso era ruim? Ruim porque eu tava sentindo como se eu fosse, sei lá, desmaiar, explodir, é como se eu fosse ter um infarto. O meu corpo não estava aguentando aquela energia dentro de mim. Era muito forte, muito forte. Era como se essa Andréia aqui, elevada, tivesse se completado e buscado a sensação que ela sempre procurou no corpo físico, mas esse corpo físico meu não estava suportando aquilo. Era como se eu estivesse adaptando ainda toda aquela energia que veio. Engraçado, Carlos, que eu posso falar nosso espírito, nossa alma, que o nosso corpo físico é totalmente diferente. Ele se conectou, sabe? O que saiu de mim, que foi para o lugar onde foi, quando se conectou com a minha carne, ele precisou dessa conexão de volta com tudo aquilo que eu trouxe de lá. Porque veio mais coisas comigo, sabe? E eu era, isso de ruim que eu tava sentindo, acho que era isso. Tava com uma sensação ruim no meu físico. Não tava legal, não. Tava ruim, mas tava bom. É como se você recebesse um presente muito grande, mas ele é pesado de carregar? Isso! Aham. Você falou sobre o olho de camaleão, de enxergar em todas as direções. Isso aconteceu quando você viu esse ser na sala de cirurgia, quando você estava naquela área escura e nos dois locais igualmente? Não. Foi quando eu estava lá nesse primeiro local que a gente chegou e eu saí do meu segundo corpo. Eu saí do meu segundo corpo. Eu queria ver mais além de onde eu estava, só que o meu pé estava pregado no chão, literalmente, e eu tentei forçar. Quando eu tentei forçar o meu corpo, eu saí só um pedaço dele, de dentro do meu outro corpo, que ficou lá parado conversando com esse rapaz, e nessa hora eu conseguia ver, atrás, na frente, sem ter que mover a minha cabeça. Só que eu não vi mais do que eu já tinha visto ali dentro do meu corpo, não podia ver, né? Quando você conta isso, me vem a lembrança de uma mãe conversando, por exemplo, com alguém, numa conversa de adulto, e uma criança querendo ver tudo, fazer tudo, sem atenção nenhuma àquela conversa, porém, a mãe e a filha, no caso, eram a mesma pessoa. Isso, é isso. Você disse que o vento falava com você, aquele capim alto falava com você. Você sentia de alguma forma que você fazia parte de tudo aquilo, como se vocês todos fossem uma unidade? Sim, total. Total. Era como se eu estivesse na minha casa, sabia que eu não podia ficar, mas todo mundo estava assim, oi, André, que bom que você está aqui. Indo além disso, você se sentia parte daquela árvore, como se você e a árvore fossem uma coisa só, ou não? Sim, eu me senti, principalmente com o vento e com a grama, tudo, com tudo. É como se todos eles me cumprimentassem. Você fala várias coisas que me fazem pensar aqui na Terra. Por exemplo, você sentiu o ar entrando no seu pulmão, num corpo que você não tinha. Ao mesmo tempo, você viu crianças correndo e elas corriam como se correria aqui na Terra. Normal. Aí aquele ser, quando uma das crianças ficou junto a você, ele falou que ela precisava soltar porque vocês precisavam voltar. Isso. Foi a primeira vez que você ouviu a voz dele. A segunda, né? Porque na maca também era ele, né? Quando ele falou, você não... É verdade. Não foi uma voz interior. Lá você também escutou, né? Sim,
Aham. E as crianças compreenderam imediatamente e se foram. Sim, ela me soltou e saiu correndo na frente do menino, o menino saiu correndo atrás dela. E eu fiquei rindo, e ele me estendeu o braço pra gente voltar novamente. Aí surgiu aquele buraco, que é o que a gente chamaria, pelo que temos escutado nos relatos, de um portal, uma passagem, né? Ele empurrou você. É verdade que antes ele teve uma conversa séria, onde até compreendo que talvez ele até tivesse explicado para você o que faria, mas você teve uma sensação de que ele empurrou você. Isso pareceu um pouco inesperado / agressivo naquele momento? Você sabe quando a gente estava andando e eu vi assim de relance aquele buraco se abrindo, só que a gente passou do lado dele. Eu achei estranho aquele buraco se abrindo do nada, assim, eu olhei, mas ele não deu atenção, pensei assim, deve ser normal, a gente continuou andando. Quando a gente passou o buraco, que eu tava de costa pro buraco, só que eu não sabia que o buraco tinha crescido tanto. Quando eu vi, ele era de um tamanho, quando eu caí, ele era de outro tamanho. Ele falou alguma coisa pra mim importante, eu fiz assim, respondi que sim, e eu vi quando ele levantou o braço e me empurrou. Na verdade, eu não estava esperando ele me empurrar, porque eu assustei. Se eu estivesse esperando, eu não tinha assustado, eu tinha ficado quieta, né? Eu assustei na hora. Só que quando eu caí, eu não senti nada, eu não senti raiva, nem nada. Só fiquei caindo, eu pensei assim, nossa, tô caindo, e fiquei olhando para cima e vendo o buraco diminuir, escutando as crianças correr lá em cima, e vi ele aproximando do buraco, vi direitinho ele, a roupa dele assim, e ele pôs, ele tipo que dobrou assim o peito e olhou para baixo. E eu pensei assim, olha, ainda veio olhar para ver se eu tô caindo mesmo. Aí você caiu no corpo. Alguma sensação de reentrada no corpo? Eu literalmente senti eu cair em cima do meu corpo. Só que não teve sensação de batida nem nada, mas eu senti que eu parei em algum lugar, né? Parei, eu senti que era meu corpo. Não sei como te falar que eu senti que era meu corpo, mas eu sei que eu caí e tipo que é como se eu adentrei ele assim, eu caí do jeito que eu tava, eu caí em cima dele, adentrei dentro dele. Aí depois disso eu só senti a percepção físico, de eu acordando bem devagar de um sono muito profundo. Mas eu não senti dor, não senti mal-estar, não senti nada. Não foi como algumas pessoas falam, que parece que eu estava entrando num mármore. Não. Foi bem tranquilo. Aí você ouviu uma voz, quando você teve aquela tosse, você ouviu uma voz. Não faz assim que você pode prejudicar sua cirurgia. Era um médico, era um enfermeiro ou era uma voz que não era daqui, dentro da sua cabeça? Não, era... Depois ele se levantou e chegou perto da cama e eu vi ele, era o anestesista. E ele estava sentado assim, atrás de mim. E depois ele levantou e ficou do meu lado, aí eu vi ele. André, vamos voltar agora para aquele assunto que você falou há pouco sobre uma missão escrita e assinada. De que forma ela entra nessa sua experiência de quase morte, ou antes dela e depois dela? Antes dela, eu sabia que tinha mais coisa, e que eu tinha uma coisa diferente para fazer. Não só viver, ter família, tinha algo mais, só que eu não sabia o que era. Depois da EQM, eu tive mais sensibilidade para entender. Minha EQM foi em 2014, já passou um tempo, e nesse tempo, depois dela, eu aprendi muita coisa, me conheci, e fui tendo mais uma percepção do que é a minha missão. Não tenho totalmente ainda, não sei totalmente ainda, mas o que eu sei está relacionado a olhar as pessoas diferente, com amor, me ver como se o problema dela fosse o meu, olhar para elas, para mim, como se eu fosse elas, sabe? Tentar sentir uma empatia maior por elas, amor mesmo, empatia. E eu não tinha isso, eu tinha a visão que o meu compromisso era comigo, com a minha família, e que eu tinha que dar o meu melhor, mas não, nós todos somos um corpo só.
e que tudo importa, todos importam, sabe? E que a coisa melhor que você pode fazer, além de sair no corpo a corpo com as pessoas, é dar o seu próprio exemplo, sabe? De ser uma pessoa melhor, mais amorosa, mais carinhosa, recíproca. Eu acho que começa por aí, mas não fica só nisso. Tem mais, mas eu ainda não sei o que é, literalmente, assim. Você diria que essa porta com essa outra realidade permanece entreaberta? Muito, demais. Se não fosse essa porta entreaberta, eu acho que teria ficado pior. Em vez de eu ter, mesmo com a experiência, se ela não tivesse ficado entreaberta, porque depois que você volta para o seu corpo físico, a gente fica muito denso, a nossa mente, e a tendência é você esquecer, se afastar daquela lembrança, daquela sensação de quando você está lá, sabe? E apesar de depois que você volta, fica muito vivo, meses e meses aquilo dentro de você, com o tempo vai se perdendo, mas como a porta fica entreaberta, você vai se reconectando novamente toda hora, sabe? E parece que você tem uma conexão melhor com o outro lado e com você aqui, então a coisa parece que é mais claro para mim, as coisas são bem mais claras para mim hoje. Quando você voltou, você contou para pessoas e, ao contar, você não sentiu uma boa recepção? Aconteceu isso, como acontece com muitas pessoas? Sim. A única pessoa que eu contei literalmente e assim recebeu bem, ficou abismado, foi meu marido. Porque a gente sempre teve uma relação de falar a verdade um para o outro. Então ele sabia que eu não estava mentindo e que eu não estava maluca. Então ele literalmente acreditou. E eu fiquei contando a mesma história para ele vários meses. Vários meses. A gente sentava e falava, conta de novo. Conta de novo. E aquela emoção era tão viva que sempre que eu contava eu chorava. Eu sentia aquela mesma energia de lá, sabe? Eu chorava e ele achava interessante demais. Mas Carlos, assim, essa receptividade foi só dele, assim, porque a maioria das pessoas que eu contei ouviram, mas você via que não dava muita atenção. O que eu sei que a pessoa está interessada no assunto, está achando interessante, ela faz perguntas. E ninguém fazia pergunta para mim de outras coisas, nada. Só ouvia e pronto. Então eu parei de contar. E aí entra o papel da porta estar entreaberta. E o que significa ela estar entreaberta? Você recebe informações de tempos em tempos? Como é que é isso? Eu recebo e faço perguntas e a resposta vem na hora. Sempre. Como nós estamos respondendo aqui, só que dentro da sua cabeça? Literal. E quando você quer ou surge em momentos que você não espera, ou os dois? Costuma ser na hora a resposta. Quando você quer? Sim. Quando eu estou pensando assim, por que está acontecendo isso? Por que aconteceu isso? Meu Deus, não sei o quê. A resposta é na hora, por causa disso, disso e disso. Na hora. E é uma voz que você reconhece como tendo ouvido durante a EQM? Não. Não, literalmente não. E é uma voz que tem, você reconhece como sendo masculina, feminina, ou é uma voz que não tem essa percepção? Eu sinto que é feminina. Eu até cheguei a pensar que era esse meu outro eu conversador que fala comigo. Às vezes eu penso que é ele, assim, sabe? Ainda hoje? Sim. Eu penso que é ele conversando comigo. Aquele outro eu que conversava com o rapaz. Eu acho que é ela conversando comigo, dando as respostas. É como se fosse o você inteira explicando alguma coisa para o você parcial? É isso. É isso. E aí me responde tudo, e não é uma resposta do que eu responderia. É uma resposta totalmente ao contrário do que eu responderia. Então eu sei que não é eu. Me dá vontade de pensar que você só sabe o que sabe aqui nessa experiência, porque se você soubesse mais, não teria como ser a experiência que você precisa vivenciar aqui. Isso faz sentido? Faz sim.
Na verdade, Carlos, eu acho que eu tenho que saber pouco a pouco do que eu vou fazer, porque ao mesmo tempo que eu estou fazendo, eu estou aprendendo, recebendo também. É tudo um conjunto, é tudo junto, sabe? Eu vivenciando, eu aprendendo e eu fazendo. Tá tudo interligado. Como é que você resumiria, em poucas palavras, a sua missão aqui hoje? A minha missão, eu acho que é transformar, mostrar para as pessoas o que é o amor de verdade, através de mim mesma, das minhas ações, e tentar fazer com que elas entendam o que é de verdade, sabe? E qual que é o caminho. Que tudo, Carlos, apesar da situação que a gente vê ou vive, o nosso ascensionar de tudo é através do amor. O amor vai te levantar, o amor vai te levar, entendeu? O amor vai te conduzir, seja para a cura, seja para a prosperidade, sabe? Seja para ser uma pessoa melhor, tudo é o amor. O amor é o caminho. O amor ao próximo, o amor a você mesmo, o amor ao planeta, à natureza. Vários relatos têm falado coisas parecidas nesse sentido, e é interessante que nós estamos vivendo num momento aparentemente bastante complexo do planeta. E me faz pensar que são várias pessoas falando isso, que aparentemente são pequenas vozes, mas que juntas tornam-se uma grande voz. Porque assim como eu tenho uma missão, eu creio que todos nós temos, mas alguns já estão despertos, outros estão despertando da missão, e outros vão despertar. Eu sei que eu despertei, mas não totalmente ainda. Ainda tem muita coisa para mim descobrir. E é por isso que você fala que muitas pessoas falam a mesma coisa de outros lugares diferentes, de outras maneiras diferentes, porque o foco da missão total de todos é o amor. O amor é a chave. O amor é a chave que abre a porta, entendeu? Você diz que, com exceção do seu marido, ninguém deu ouvidos, ninguém fez perguntas sobre a sua experiência, conforme você contava. Como é que você chegou, então, a nos procurar? O que mudou nesse sentido? Quando eu passei por isso, por essa QM, depois de um tempo, de muitos anos, eu passei por muita coisa, emocional, física, como todo mundo passa, né? Não tem jeito. Mas, assim, o meu outro lado, espiritual, ele gritava, e eu procurava incessantemente alguma coisa que me desse uma resposta. Ou um caminho a seguir, eu ouvia uma coisa, ouvia outra, falava, não é isso ainda. É como se eu procurasse algo que eu não soubesse o que era, mas eu procurava. E eu falava com um pai maior, falava, eu preciso que você me ajuda a procurar o caminho que eu devo seguir, o fio da meada, porque até agora eu não achei. Será mesmo que esse fio da meada existe aqui para mim? Ou eu vou ter que criar um fio da meada para mim, sabe? E aí foi quando eu comecei eu ouvi um negócio do EQM, não sei se foi na televisão, acho que falei assim, nossa, que interessante. Eu procurei pesquisar no celular, vi pouca coisa, porque as que tinha era americana, traduzidas, outras não. Tinha muito pouco. E aí apareceu um dia no seu canal com sugestão, e aí tava lá um físico, falei, meu Deus, que loucura essa aqui, que tá interessante. Um físico, né, não tinha nada ligado à religião, a EQM, de nada, assim, porque sempre eles tentam ligar alguma coisa na outra, né, e era como se fosse um neutro, uma coisa neutra. E eu falei, sim, isso aqui é interessante. Aí eu comecei a ver, eu vi todos os vídeos, fiquei encantada, e aquela coisa ficava dentro de mim, manda o seu, sabe? Só que eu segurei ainda, porque isso faz muito tempo já que eu venho ouvindo o programa, e eu também penso assim, que tudo sempre tem seu momento certo, a sua hora certa, e eu acho que essa é a hora, esse é o momento. Quando você fala manda o seu, era você mesma pensando isso. Não é que você estivesse escutando uma orientação. Não, eu acho que não era só eu não, porque era muito forte, assim, aquela coisa dentro de mim era muito forte, e sempre que eu ouvia
os vídeos, eu via, eu ficava encantada, e vinha de novo, manda o seu, manda manda sua história, sabe? Você falou agora há pouco em Pai Maior. Você sentiu nessa sua experiência a existência de uma estrutura totalmente organizada? Totalmente. Totalmente organizada. Conforme uma pessoa me falou, não era com estruturas de poder, e sim com estruturas de cuidar. Uhum. Cada um com um papel diferente, sabendo da sua responsabilidade, e que tudo combinava num ponto, assim, só. Um final só. E você diria que você foi para uma outra dimensão? Sim. Quando eu digo ainda que quando eu sentei na cama, que eu olhei para o rapaz, aquele ambiente que ele estava já não era o mesmo que eu deitei para me operar, já era outro a partir dali. Talvez até antes, né? Quando você olhou para o teto e viu o teto branco. É isso aí. Andréia, eu sei que você tem muito mais coisa para contar. Nós já conversamos antes. Eu acho muito importante que nós possamos compartilhar a parte que você achar que cabe compartilhar com todos que nos ouvem. Eu convido você agora a nos contar tudo desde sempre. Depois disso aconteceu muita coisa comigo, né? A minha sensibilidade espiritual aumentou bastante, aquela coisa de você saber a coisa antes da hora de acontecer. Que, aliás, é algo que eu esqueci de perguntar, que é exatamente a mudança nos sentidos e tudo mais. Quando nós conversamos anteriormente, acho que foi isso que nos levou a falar sobre outras coisas. Eu quero que você continue, mas eu queria saber se antes da experiência já existia alguma coisa. Eu era muito cética, né? Porque, assim, tinha gente ao meu redor que falava que via muita coisa, que não sei o quê. Eu pensava assim, gente, como assim? Tem gente que exagera demais. E eu não via nada, eu não sentia nada. Às vezes via, sei lá, algum vulto, mas pensava assim, cada um no seu quadrado, né? Eu tô aqui, o vulto passa ali, mas tá beleza, né? Não aprofundava nisso. O que você achava que acontecia quando uma pessoa morria? Eu achava que ela ia pro céu. Mas eu não sei que céu que é esse, nem aonde, mas eu sabia que ela ia pro céu. Assim, eu pensava, né? Hoje, claro que eu descobri muita coisa, fui estudar, fui conhecer muita coisa, e eu já sei que não é assim. Tá, mas de qualquer jeito eu quero, por favor, que você nos detalhe ao máximo o que você sabe, mas não baseado no que você foi estudar, e sim no que você experimentou na sua vida, através da porta entreaberta ou de outra coisa que eu não saiba explicar aqui como. Eu sempre fui criada dentro de uma religião, mas a minha mente sempre foi fora de lá, sabe? E eu sempre achei isso muito estranho. Mas, assim, hoje eu vejo que não era tão estranho assim, né? Esse negócio de eu te falar que eu pergunto e a resposta vem na hora, um dia eu tava na minha casa lavando a louça e me veio uma emoção grande, lembrando da minha QM, lembrando que eu fiquei doente e que eu poderia ter morrido, que o problema foi muito sério e que eu passei por tudo isso e eu estava bem, estava tudo bem. Por que ele tinha me dado esse presente tão grande de ter tido esse QM, que foi maravilhoso, que mudou minha vida, mudou minha cabeça, mudou meu modo de pensar. E veio uma voz, falou comigo, literalmente, falou assim, porque você já foi uma pessoa que numa certa vida você já tirou sua própria vida. E eu levei um susto tão grande na hora, eu falei dentro de mim, o quê? Aí ela falou assim, você já tirou sua própria vida, numa outra vida. E naquele momento, Carlos, eu nunca tinha pensado nisso, que a gente pode ter vivido outras vidas, sabe? E nem estudado, nem nada disso. E aquilo foi para uma novidade para mim. Só que ela não estava me contando uma novidade, era como se o meu espírito já soubesse. Na hora eu assustei pelo jeito que eu ouvi, mas é como, tipo assim, é isso mesmo, sabe? E eu vim para fazer diferente aqui, nessa vida.
Eu entendi assim também, veio a resposta assim, você passou por tudo isso, porque em outra vida você já tirou sua própria vida, e que nessa vida eu ia chegar numa culminância que eu poderia fazer de novo. Se eu não tivesse passado por tudo que eu passei pela IQM, eu poderia ter feito de novo. Entendeu? E aí tudo se encaixou, tudo fez sentido. Porque o estado emocional que eu estava era muito frágil na época. E eu pensei, e aí veio também o conhecimento de que eu vivi outras vidas. Você entendeu? Ninguém me contou, eu não estudei, eu literalmente soube. E o meu espírito concordou. Aquele espírito elevado que sabe de outras coisas do outro lado, ele concordou na hora. Eu não tive de debater, sabe? Nada. Eu sabia que era verdade. Eu perguntei e eu tive a minha resposta. E assim também, eu sempre tive muita curiosidade sobre alienígena, essas coisas, e também tive muito pé atrás com tudo isso, as pessoas, os vídeos, falar. Eu falei, nossa, todo mundo fala essas coisas, como é que a gente nunca vê, eu nunca vi nada, né? E o pouco que eu sabia, na verdade, eu tinha medo pelo que passa nos filmes, na televisão, eu tinha medo, né? Relato de abdução, essas coisas. Mas aí estava acontecendo muita coisa, está acontecendo no planeta, e aí eu comecei a ouvir certos vídeos de pessoas. Eu tenho uma coisa em mim que eu abro o seu canal e vejo um vídeo seu. Eu sei se aquilo ali procede ou não, se é verdade ou não. Eu não sei como, mas eu sei. Então, eu abri certos canais que eu saí, falei, não, isso aqui não procede. Eu sinto dentro de mim. E eu abri que ela falava que que as pessoas, todos nós temos uma família galáctica, que existe um grupo na Terra que veio para esse momento, sabe? Que tudo foi preparado e por isso que as pessoas estão abrindo a sua mente e fazendo perguntas, sabe? E tendo curiosidade sobre alienígenas, sobre espiritualidade. Eu pensei assim, nossa, foi isso tudo que aconteceu comigo, né? O meu lado espiritual, ele simplesmente escancarou, assim, de uma hora para outra. E eu falei assim, nossa, todo mundo tem uma família galáctica. Eu falei, como assim? Eu falei assim, eu quero ver se isso é verdade mesmo. Eu comigo, né? E depois eu fiquei falando, quero ver se isso é verdade mesmo, se eu tenho uma família galáctica. E eu comecei a pedir para eles vir se mostrar para mim. Falei assim, se eu tenho mesmo. Porque, Carlos, desde quando eu entendo por gente, eu sentia saudade de não sei de quê. Mas ela doía dentro de mim. Uma saudade doída mesmo. Não sabia de quê, nem da onde. E eu sempre tive muita atração de ficar olhando para o céu. Muito. Acho o céu maravilhoso. Depois que eu mudei para o interior, eu pareço uma besta. Anoitece, eu fico lá, sabe? Porque aqui o céu é muito limpo. Não é igual na cidade grande que eu morava. Aqui é muito limpo, então você vê tudo assim, como se estivesse pertinho de você, sabe? É um dia eu tô lá olhando, e eu penso, já tinha falado isso, né? Que eu queria conhecer minha família galáctica, se isso fosse verdade, porque eu só ia acreditar se acontecesse, se eu visse, se acontecesse alguma coisa comigo. E eu tô lá olhando pro céu, ali no quintal, pensando, nossa, será que eu vou ver mesmo um dia minha família galáctica? Será que eu tenho uma família galáctica? Eu tô lá olhando assim, falei, nossa, eu queria tanto um sinal, eu queria tanto uma resposta. Carlos, do nada, apareceu, mais alto do que a minha casa, um pouco assim, literalmente assim, ó, na minha frente, assim, sabe? Duas luzes, azul escura e vermelha escura. Elas giravam, assim. Eu regalei o olho mesmo, assim, abri o olho e eu falei, não. Eu fechei o olho, fiquei um tempo com o olho fechado e abri e tava lá. As luzes, elas giravam, vermelho e azul escuro, assim, vermelho escuro, azul escuro, elas giravam. Fechei o olho de novo, ficou um tempo com ele fechado, eu falei, não, eu não tô vendo coisa. Ele tava lá, as luzes girando, elas ficaram girando assim, e aí eu pensei assim, eu tô tendo uma visão mesmo, não é possível. Aí de repente ele fez assim, eu falei, meu Deus, eu tô vendo uma nave. Eu fiquei parada, eu não tive sensação de correr nem de gritar, mas eu tava achando aquilo muito interessante.
Aí quando ela fez pra cá assim, bem rápido, ela fez um zigue-zague assim, a gente fez zum, foi pra cima da minha casa, que eu corri atrás, não vi mais nada, sumiu, sabe? Essa foi a minha primeira experiência, e eu fiquei lá fora, fiquei tão emocionada com aquilo, não foi só uma visão, eu não tive medo, eu fiquei emocionada, eu senti a resposta dentro de mim, sabe? E eu fiquei parada ali, comecei a chorar. A minha filha escutou chorando, saiu pra fora, perguntando o que tinha acontecido. Tô com medo, achando que era alguém que tinha entrado no quintal. E eu falei pra ela, você não sabe o que eu acabei de ver. Aí eu fiquei com medo de gritar ela pra ela ir, onde eu tava, e ele ir embora, sabe? Eu fiquei calada só olhando. E aí, quando eles foram embora, eu comecei a chorar. Ela não acredita. Eu falei, sério, sério. Ela sabe que eu não gosto de mentira, aí ela acreditou em mim. E essa foi a minha primeira experiência. Eles vieram. E aí a segunda experiência foi uma vez, eu fui tem muito tempo não. Isso tem uns 2, 3 meses. Eu fui fazer as minhas orações, eu gosto de meditar antes de dormir. E aí meu marido deitou para dormir e eu fiquei, as crianças também deitou e dormiu, eu fiquei um tempão fazendo minha meditação. É a melhor hora, não tem barulho de nada, de carro, de ninguém andando na casa. E eu estou fazendo minha meditação e eu escutei o teto da minha casa estralar. Eu já tinha ouvido ele estralando de dia e de noite, muito. Só que eu pensei assim, eu moro numa casa, ela é antiga. Falei, nossa, essa casa é muito velha, essa casa deve estar caindo. Porque ela estralava, estralava. Até aí tudo bem. Só que aí, passou umas semanas, ela parou de estralar. Ela não estralava de dia e de noite. Sabe? Mas eram uns estralos muito fortes no teto, assim, como se as traves da casa, as madeiras estralassem, assim. Parou, do nada. Quando foi esse dia que eu estava meditando, acho que era 1h da manhã, ou mais de 1h, começou a estralar na cozinha. Pá, pá, pá. Falei, meu Deus do céu. Eu pensava assim, uma hora essa casa vai cair. Mas eu vi os estralos andando. Eles vieram da cozinha, passou pela sala de jantar, e eu ouvi ele andando, como se tivesse alguém andando em cima da casa, assim, das traves da casa. E eu vi quando parou em cima do meu quarto. Continuou estralando na cozinha, e em cima do meu quarto estava estralando, em cima de mim. Eu parei, fiquei com o olho regalado, e pá, pá, pá. E aí eu comecei a ouvir um barulho alto, sabe? Eu nunca tinha ouvido esse barulho. Só dentro do meu ouvido esquerdo, lá dentro do meu ouvido. E eu escutava também de fora, lá dentro e de fora. Aí eu fiquei com medo. Aí eu acordei meu marido. Eu acordei ele. O que está acontecendo? Aí eu falei assim, escuta. Aí ele ficou escutando, ele falou assim, a casa tá toda estralando. Eu falei assim, você tá ouvindo? Ele falou, tô. Aí eu falei assim, você tá ouvindo mais alguma coisa? Ele falou assim, tá estralando aqui em cima do quarto. Aí eu falei assim, escuta dentro do seu ouvido. Escuta, só escuta. Aí eu falei, você tá ouvindo alguma coisa? Ele falou, eu tô ouvindo um zunido dentro do meu ouvido. Ele também começou a ouvir o zunido. Aí eu falei, é assim, assim? Ele falou, não, é assim, assim, fazia o barulho pra mim. Aí, ele falou, aí eu senti, Carlos, alguém dentro do quarto. Eu sinto também presenças. É como se você estivesse passando aqui perto de mim. Eu sinto o calor do seu corpo, o vento, que eu sinto tudo, sabe? E eu senti que alguém entrou no quarto. E eu falei assim pra ele, tem alguém aqui? Ele falou assim, tem? Eu falei, tem. E ele sentou na cama, e eu comecei a conversar, assim, falar assim, o que eu faço? Falar comigo mesmo. Aí eu comecei a tentar comunicar, falar assim, quem tá aqui? Porque às vezes eu faço isso e responde também. E não falava nada. Aí veio na minha mente assim, só deita. Aí eu falei pra ele assim, a gente vai deitar e vai ficar quietinho. Nós dois deitou na cama, de corpo esticado, eu peguei na mão dele, nós ficamos segurando na mão, e ele escutando o barulho, nós dois de olho fechado, deitado. E em cima da casa, não era, Carlos, uma nave pequena, ela era grande. Ela era muito grande. Porque eu escutava a estática dela na casa, eu escutava o barulho dela
sei lá, parecia a sensação de que rodopiava, era muito alto. E eu peguei e falei para ele, aí ele, a gente quietinho lá, deitado. Carlos, uma semana antes disso acontecer, meu marido deu uma cólica de rins muito forte mesmo. A gente foi para o hospital, ele foi medicado. Essa semana inteira, antes disso acontecer, isso aconteceu no sábado. Ele passou mal a semana inteira, passava o efeito do remédio e voltava para o hospital. Tomava remédio em casa, tomava, não adiantava, voltava para o hospital. E aí, na quinta-feira, na quarta-feira, a médica pediu um ultrassom do rim, fez, deu uma pedra enorme parada no canal de urina dele, canal urinário. E ela falou assim, nossa, aí a menina que fez o exame falou assim, nossa, seu caso acho que vai ser cirúrgico, porque tem uma pedra enorme parada aí. E aí, quando a gente foi para ela passar o pedido, na terça-feira, ela falou assim, você vai tomando esse remédio aqui, para aliviar sua dor, para poder ajudar, a ver se ela sai. Adiantou nada. Nada. E passando mal, voltando para o hospital, passando mal, voltando para o hospital. Na sexta-feira a gente fez o ultrassom, tava lá, a pedra enorme. E eu muito preocupada com ele, muito preocupada, e eu orando, pedindo a Deus para ajudar, que essa pedra saísse, e pedindo ajuda, do lado espiritual, sabe? E aí, quando foi na sexta-feira, ele deu outra crise, fortíssima, a gente foi para o hospital, voltou do hospital, aí a gente foi dormir e eu fui fazer minha meditação. E aconteceu tudo isso de madrugada, de sábado para domingo. E a gente ficou deitado na cama, eu acho, por uns quase 10 minutos. E aí eu senti que aquele barulho mais alto parou, e aquele zumbido dentro do meu ouvido parou também. E eu senti que aquela sensação de que tinha algo em cima da minha casa, grande, também sumiu, como se tivesse saído. E aí a casa continuava estralando pro lado da cozinha. Ficou um tempo estralando ainda. Aí ele falou assim, Rodrigo, você tá ouvindo alguma coisa? Dentro do ouvido, né? Eu não tava ouvindo mais nada. Ele falou assim, não. Ele falou assim, também não tô ouvindo essa pressão, parece que tava em cima da casa. Eu falei, você tá sentindo alguma coisa? Ele falou, não. Não senti nada, parou. Aí, e aquela energia tão grande dentro de mim, uma energia, eu sentia assim, Carlos, que a presença que estava dentro do quarto era familiar. Não de família, pai, mãe, mas era a presença de que eu conhecia, não era uma coisa estranha, e que eu não senti medo, não senti nada. E aí passou tudo, parou o barulho, eu falei assim, vamos lá fora, eu pensei, como eu tinha visto essas luzes, eu pensei, vai que eu vejo de novo, né? A gente saiu para fora, eram as 3:30 da manhã, tava um frio, mas um frio. Não vi nada, falou assim, vamos dormir. Eu falei, vamos. Aí a gente voltou pro quarto, aí a gente, não sei nem se eu devo falar isso aqui. O banheiro da nossa casa fica de fora, a gente leva um balde pro quarto, se precisar fazer xixi, quando tem que sair para fora. Para não pegar essa friagem, né? Aí ele falou assim, vamos dormir? Vamos. Ele falou assim, eu vou mijar primeiro. E eu ficou sentada na cama esperando ele. Aí ele falou assim, nossa, me deu um ardor tão grande no canal urinário. Aí eu falei assim, e eu escutei alguma coisa caindo dentro do balde. Ele falou, sério? Eu falei, escutei. E ele olhou dentro do balde, tava lá, cara, na pedra. Eu vou te mandar a foto. Enorme. Ele falou assim, olha isso aqui. Eu falei, mentira. Ele falou assim, aham, eu peguei na minha mão, era enorme, dura, sabe? Aí eu falei assim, agora você tem sua resposta do que eles vieram fazer aqui hoje? Aí ele ficou olhando pra minha cara e fez assim, eles vieram tirar a pedra do seu canal urinário, estava presa, era enorme. Aí aconteceu isso tudo, eu agradeci, fiquei muito, muito feliz, muito emocionada com aquilo tudo. E eu virava para ele o tempo inteiro e falava assim, você viu tudo que aconteceu aqui, né? O barulho, tudo. Ele falou, ouvi. Eu falei assim, só ouvi saber se aconteceu de verdade. Ele falou, não ouvi, aconteceu, também ouvi. E quando foi no domingo de dia, a gente tinha passado aquilo tudo, ele não sentiu mais cólica, ele não sentiu nada. Nada. A gente cria umas galinhas aqui no fundo, e ele tava lá no quintal mexendo com essas galinhas. Aí começou a me gritar, né? Ideia, me chama de ideia. Aí eu fui lá, falei assim, o que é? Aí ele tava lá agachado, arrumando uma vasilha das galinhas lá,
agachado de cócoras. Eu falei assim, o que foi? Ele falou assim, olha aqui o jeito que eu tô. Aí eu falei assim, o quê? Ele falou, eu tô agachado. Ele falou assim pra mim, tem anos que eu não faço isso. Ele sofreu um acidente de moto e ficou com muito medo de ir no hospital. Ele foi, fez só uma raspagem, mas não fez raio-x, não fez nada. Eu acho que ele quebrou alguma coisa no joelho, deu algum problema sério, que nunca mais ele dobrou o joelho dele. Joelho direito, né, amor? Nunca mais dobrou. Sentia muita dor. Não agachava mais. E aí, nesse dia, ele tava lá de cócoras, totalmente esjoelhado mesmo, lá no chão, assim, agachado. Aí eu falei, não acredito. Ele falou assim, olha isso aqui. Meu joelho sarou. Mais 10 anos. Aí eu peguei e falei pra ele assim, olha isso aí, eles vieram fazer uma geral no você, né? Aí ele ficou rindo. Aí, esses dias eu falei pra ele, sabe o que você tem que fazer? Um exame do coração, porque ele tinha um probleminha no coração, né? A médica falou, não, isso aqui é hereditário, porque o pai dele tem, não sei o quê. Ele falou assim, que a primeira coisa que ele vai fazer agora é o exame do coração. E você voltou àquela médica, mostrou para ela? Sim, isso aconteceu na semana, aconteceu isso no sábado, né, da visita. Quando foi na segunda, aí ele pegou e falou para mim assim, e agora a pedra tá aqui, os exames tá pronto, a gente leva? Falei, com certeza, né? Pegamos os exames todos, a ultrassom que ele fez, exame de urina, tudo, levamos para ela, levei a pedra, que eu pus ela dentro de um vidrinho, para ele levar e mostrar, mostrou, ela viu os exames, ela falou assim, não, você tá de alta, não... ia levar os exames, Carlos, para marcar o procedimento para retirar a pedra, porque ela já sabia que ela estava lá, porque o jeito que ele estava, entendeu? Ela, como médica, já sabia. E ela olhou os exames, olhou a pedra e falou assim, não, você tá de alta, mandou ele embora, nunca mais. Ele teve uma cólica renal. Nunca mais. Você teve uma experiência, digamos, espiritual, como se costuma falar, uma experiência de quase morte, teve um acesso ao que nós entendemos como sendo outras dimensões. Depois você tem uma experiência que possivelmente tenha havido uma nave em cima de você, de uma forma que a gente não entende. Teve uma presença dentro do seu quarto que interagiu com um problema físico do seu marido, e essa presença que você sentiu dentro do seu quarto, você sentiu como sendo familiar, de alguém que você já tinha com quem você já tinha uma relação anteriormente. Então, tudo isso parece estar ligado à sua EQM, com o que seriam essas naves, e o objetivo dessas duas experiências era de amor. Eu queria saber como é que você enxerga a relação entre essas experiências e o que você mais tem para nos contar. Não deixe de assistir a terceira parte da entrevista da Andréia, que vai ser publicada no dia 14 de maio. Deixa anotadinho aí na agenda. Assistindo você vai entender por quê. Se você gostou, por favor, se inscreva no nosso canal. Dê muitos likes, faça comentários, compartilhe com seus amigos. Toca o sininho que você sempre fica sabendo assim que chega vídeo novo. E se você tem alguma dúvida ou passou por uma EQM e gostaria de compartilhar a sua história com esse mundão, por favor, nos escreva. O nosso e-mail é afinal.oquesomosnós@gmail.com. Essa é uma nova fronteira do conhecimento humano. Vamos juntos atravessá-la?